Eu conheci o Ricardo quando eu trabalhava em um restaurante como garçonete. O Ricardo, ele trabalhava no mesmo restaurante como auxiliar de cozinha. E assim, gente, de cara eu me apaixonei pelo Ricardo por causa do jeito dele, sabe? Ele tem um jeito muito bacana, muito engraçado, muito extrovertido. E sempre que o pedido estava pronto, ele sempre fazia uma piada, soltava uma gracinha, né, pro meu lado, para me fazer rir. E eu, já boba, apaixonada, ria de tudo que ele fazia, né? Os colegas de trabalho percebendo a nossa aproximação, percebendo o nosso interesse, né, um pelo outro, os colegas de trabalho vieram conversar comigo tentando me alertar, né? Porque os colegas de trabalho já conheciam o Ricardo há muito tempo. O Ricardo trabalhava mais tempo no restaurante do que eu era nova, né, no trabalho. E os colegas de trabalho falou, olha, o Ricardo, ele é totalmente diferente de você. A gente percebeu que você tem esse jeitão organizadora, séria, né? E eles perceberam que eu era muito focada nos meus objetivos, sabe? Eu tinha uma cabeça, com 18 anos, eu tinha uma cabeça de uma senhora de 60, né? Eu era muito ali focada mesmo nos meus objetivos, muito organizada. Já o Ricardo, eles disseram que era muito moleque, sabe? Muito paz e amor. Tudo pra ele era uma brincadeira. Não levava a vida a sério, né? Não levava nada a sério, levava tudo na brincadeira. E eu me apaixonei pelo Ricardo justamente por esse jeito dele, né? Só que eu não conhecia bem o Ricardo. Eu não conhecia muito bem ele, né? E esses colegas falou, né, que aquele Ricardo com aquele jeito era realmente o jeito dele, aquele jeito brincalhão, que de não levar nada a sério, de levar tudo na brincadeira, era tudo na vida. Ele levava na brincadeira tudo na vida. Eu, muito boba, apaixonada pelo Ricardo, não acreditei nos meus colegas e fui adiante com esse relacionamento. Até que eu e o Ricardo resolvemos nos juntar. Nos primeiros anos, assim, no primeiro ano, no caso, né, que a gente tava junto, foi maravilhoso, né? Maravilhoso. Só que com o tempo, o jeito brincalhão do Ricardo já começou a me incomodar. Sinceramente, gente, o que meus colegas falaram pra mim realmente era verdade. O Ricardo levava tudo na brincadeira, tudo. Eu gostava desse jeito dele, mas era ao extremo, demais, demais. Ele não levava nada a sério. Um simples papo referente a alguma coisa relacionada à nossa casa, ele levava na brincadeira. Ele fazia brincadeira comigo quando eu tava em momentos ruins pra baixo, tipo na TPM, ele fazia piada, sabe? Ele dizia que tava brincando comigo, mas era um momento que eu tava fragilizada, entendeu? Momentos que eu tava triste, fragilizada, ele fazia piada. Ficava dizendo, ah, chora, chora, eu quero ver você chorar, chora, chora, gatinha, desse jeito, sabe? E aquilo me incomodava tanto, gente, me incomodava tanto, que eu surtava com ele, eu dizia, Ricardo, para com isso, eu não tô de brincadeira, eu não quero brincar hoje, Ricardo, para. E ele não parava. Eu ameaçava me separar, deixar ele, sabe? Até porque a gente só tava junto mesmo, só era eu pegar minhas coisas e ir embora. Não tinha nada pra resolver, não tinha papelada, nada, né? E ele chorava, quando ele via que era sério, ele chorava, pedia desculpa, falava que ia mudar e tal, né? E nisso, gente, nesse papinho, se passaram 3 anos eu aguentando isso. Eu aguentando. 3 anos se passaram. E tá certo, comecei a fazer faculdade, né? Continuei trabalhando num restaurante, ele também. Até nesses 3 anos, ele não tinha ambição. Ele não tinha, pra ele, aquela vidinha tava ótima, sabe? Ali no trabalho, no restaurante, tava ótimo. Ele não tinha ambição, ele não queria crescer, ele não pensava como eu. Nem faculdade ele queria fazer. Aí eu comecei a fazer faculdade. E na faculdade eu conheci o Matheus. E eu e o Matheus, a gente ficou muito amigos, gente. Vocês não têm noção da nossa amizade. A gente conversava sobre tudo, tudo. O Matheus era como eu. Ele tinha sonhos, objetivos, ele tinha ambição, entendeu? Então eu e o Matheus, a gente conversava sobre tudo, sobre coisas que eu e o Ricardo não conversávamos, né? Eu lembro que eu conversava com o Matheus até quando eu chegava em casa. Porque o Ricardo, ele
ficava no videogame, entendeu? E eu ficava conversando com o Matheus pelo WhatsApp. E o Ricardo sabia da nossa amizade, porque eu não escondia nada do Ricardo. Eu falava tudo pro Ricardo. Esse aqui é meu amigo. Às vezes ele chegava pra mim, então, tá fazendo o quê? E eu, tô conversando com meu amigo, o Matheus da faculdade. E o Ricardo não ligava. O Ricardo não falava nada, nem se importava de procurar saber o que eu tava conversando com o Matheus. Esse papinho aí, você tá com esse papinho aí esse tempo todo com quem? Ele não ligava, gente, ele não ligava. Eu comecei a pensar, meu Deus, se fosse o contrário, eu tava morrendo de ciúmes. Eu não queria o meu namorado, meu marido, conversando com outra mulher, de papinho com outra mulher, seja se fosse ela amiga ou não, né? Tudo bem, a amizade é ok, mas a amizade que eu tinha com o Matheus, né, assim, não é certo, né? Assim, a amizade de estar falando ali de tudo, assuntos que era pra eu conversar com o Ricardo, entendeu? Eu conversava com o Matheus, mas o Ricardo não ligava, ele não tinha ciúmes, ele não se importava, ele não tava nem aí, sabe? Nem aí. E nisso, a minha amizade com a de Matheus foi aumentando, né? E eu comecei a perceber que o Matheus tava afim de mim. Eu também estava sentindo algo diferente pelo Matheus, mas eu não tinha coragem de assumir. E eu também não tinha coragem de fazer essa trairagem com o Ricardo, sabe? Eu não tinha coragem de ficar com o Matheus estando com o Ricardo. Então eu deixei pra lá, sabe? Eu comecei aos pouquinhos me afastar do Matheus. Aos pouquinhos eu continuei a amizade com o Matheus. Continuei conversando com o Matheus na faculdade, mas em casa eu evitava o máximo conversar com ele pelo WhatsApp. Eu tentava puxar assunto com o Ricardo, eu tentava conversar com o Ricardo, eu ficava, poxa, Ricardo, dá mais atenção pra mim, larga esse videogame, cara, eu trabalho o dia todinho, eu também trabalho no tempo de folga que eu tenho, né, porque eu também fazia faculdade, então meu tempo era muito corrido, então quando eu tinha uma folga, um tempinho, a gente não parava pra conversar, e eu tentava dialogar com o Ricardo só brincadeira, só piada, só isso, só aquilo, e teve um dia que pra mim foi a gota d'água. Foi quando, antes de eu sair pra faculdade, eu falei, Ricardo, passa no mercado, o dinheiro tá aqui em cima da bancada, passa no mercado, compra algumas coisas que tá faltando aqui em casa, porque a grana tá apertada, agora eu não vou poder mais, né, comprar lanche na faculdade, então compra isso aqui pra casa, quando eu chegar eu faço uma comida, a gente come uma comida rápida e tal. Tá certo. Quando eu cheguei da faculdade, gente, morta de cansada, com fome, o Ricardo não tinha comprado nada do que eu pedi. Nada. E eu, sabe, ver aquela raiva tão grande dentro de mim. Eu cheguei pro Ricardo, tentei me acalmar. Falei, Ricardo, cadê as coisas que eu mandei você comprar? E eles, com piada, soltando piada, sabe? E eu falei, Ricardo, eu tô cansada. Eu tô com fome, Ricardo. E ele soltando piada, fazendo graça. E nessa hora eu estourei. Eu disse, Ricardo, eu tô falando sério com você, cara. Cara, você é um moleque, cresce. Cresce na vida, cara. Eu tô farta, eu tô cheia de você. Pra mim já deu. Já deu, porque eu não aguento mais essas suas palhaçadas. Seu lugar era no circo. Você tá me ouvindo? Seu lugar era no circo. Gente, eu me estressei. Eu me estressei real. Foi aí que eu comecei a arrumar minhas coisas. E ele achando que eu não ia embora. E eu fui. Peguei minhas coisas e vazei. Fui pra onde? Pra casa do Matheus. Quando eu cheguei na casa do Matheus, eu dei um abraço tão forte nele, tão forte. Gente, e na mesma hora eu me declarei. Foi natural. Eu me declarei pro Matheus. Eu falei, Matheus, eu amo você. Eu falei logo assim, eu amo você. E na hora a gente se beijou. Ele me beijou intensamente, sabe? Parecia que ele tava esperando aquele momento. E não teve jeito. Naquele dia mesmo, acabou rolando. A gente teve uma noite de amor incrível, sabe? Eu não esperava por isso. Eu achei que não ia rolar nada, que, sabe, que só ia ter
beijos e pronto, porque eu tava sentindo que ia ter alguma coisa, sabe? Mas foi tão intenso que aconteceu naturalmente e foi algo que eu nunca senti com o Ricardo. E nisso, quando o Ricardo percebeu, fez escândalo, fez ameaças, né? Quando o Ricardo percebeu o que tinha acontecido, né? Que eu realmente fui embora e que eu não ia voltar. Fez escândalo, fez ameaça, fez juras de amor, promessas, que ia mudar, que ia fazer aquilo. Menina, passou um tempo me perturbando. O Matheus teve que enfrentar ele, sabe? Teve que enfrentar ele mesmo de frente. Falar pra ele me deixar em paz, senão ele ia chamar a polícia, que ele ia colocar a polícia no meio. Até que o Ricardo, ele desistiu e me deixou em paz, né? Com bastante luta, porque passou dias, gente. Dias me perturbando, sabe? Insistindo pra voltar, que ele ia mudar, mas eu nunca que eu ia voltar com ele, gente. Durante 3 anos, eu implorava pro Ricardo mudar. Eu avisei a ele 3 anos que eu já tava, ó, por aqui, mas ele não me escutou. Então, hoje já se passaram 2 anos, eu tô com o Matheus há 2 anos. Casado, gente, casado mesmo, no papel. Nunca imaginei que eu fosse casar mesmo, gente, de véu e grinaldo. Eu casei com tudo que eu tinha direito. E o Matheus, eu e ele somos iguais, a gente pensa igual, né? Como eu falei pra vocês. E, assim, tem nossas diferenças, tem a diferença dele, né? Mas a diferença do Matheus dá pra suportar, diferente da do Ricardo, que não era insuportável, gente, insuportável, né? E tamo aí, eu e o Matheus juntos e super felizes. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Gente do céu! Uma história real enviada por uma inscrita. E, gente, eu fiquei chocada com essa história. Achei muito interessante, por isso que eu decidi trazer aqui pra vocês. Frisando aqui um ponto, né? Ela avisava ele o tempo todo, né? Falava que se ele não mudasse, que ela ia deixar ele, que isso e aquilo, e ele não ouvia, com piadinha, com coisa, mais coisa, ele não acreditava, né? E até que um dia ela não aguentou mais e acabou, né, cumprindo o que ela sempre falava pra ele, né? Imagina, gente, se todas as mulheres fossem assim, né? Se todas as mulheres batessem o pé e dissessem, não, não aguento mais, eu vou embora. Né? Eu acho que muitas mulheres não sofreriam tanto, né? Como tem muitas que sofrem hoje. Porque ficam ali naquele relacionamento acreditando no cara, acreditando que ele vai mudar, né? E não muda. O cara fazia piada, brincava com ela, brincava com o sentimento dela, fazia piada de tudo, não era responsável, né? Então é muito ruim uma mulher tá num relacionamento de corpo e alma, querendo fazer de tudo pra dar certo, querendo fazer de tudo pra crescer, e o outro não ajuda. O outro não tenta, o outro não se esforça, não ajuda a esposa a crescer, não ajuda ela a alcançar sonhos, objetivos, né? Então deve ser muito difícil mesmo, gente, realmente tá em um relacionamento assim, né? Gente, fica aí a lição, principalmente pros homens, né? Pra serem mais parceiros, né? Pra cuidarem mais da mulher que você tem do lado, dê valor à mulher que você tem do lado. Se a mulher é batalhadora, guerreira, faz de tudo pela família, faz de tudo pra crescer, tente crescer junto com ela, né? Lute junto com ela, né? Porque é muito difícil. Aí os homens ficam reclamando, mulher assim é difícil de encontrar, não sei o quê. Mas também o homem não ajuda. O homem não ajuda a mulher a crescer, não ajuda a mulher nas coisas, entendeu? Fica só querendo pra ele não ajuda também a mulher, né? As mulheres não se cansam dessas coisas, não aguenta muito tempo não. Então é isso a história, gente. Espero que vocês tenham gostado da interpretação, né? E da história também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, meu bem, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos, pra não perder nenhuma história, tá bom? Não esquece do like. Comenta aqui embaixo, nem que seja só um oi, Fanny, porque o YouTube entende que você está gostando do meu conteúdo. E me ajuda compartilhando pra mais pessoas conhecem o nosso cantinho. E quem sabe, mandam até a história, né? Pra eu estar contando aqui pra vocês também, gente. Que nosso canal é de história, tá bom? Vive de histórias, tá? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!